tínhamos em estima. Nós pode estar sentados. Esse capítulo 53 de Isaías, Spurgeon disse que é o evangelho da confrontação. Ele nos traz uma palavra que ao mesmo tempo nos aponta o caminho da cruz, o caminho da redenção. Ele aponta o nosso papel dentro desse plano glorioso de Deus. Porque ele começa com uma pergunta. A pergunta é: quem creu em nossa mensagem? Aqui Isaías está falando para um povo que conhecia Deus, que prestava culto, que traziam sacrifícios e obedeciam diante de Deus. Mas essa pergunta, e ele pergunta: quem creu? Porque provavelmente havia alguém que não cria nessa palavra dessa mensagem. Então, às vezes, nós estamos dentro de um templo, com a nave do templo, e cantamos hinos e, enfim, fazemos todos os padrões, todo o protocolo do culto, mas a grande verdade é que não cremos. É isso que Spurgeon fala. Porque se crescemos, haveria diferença. Em seguida ele foi assim e faz outra pergunta: a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Ou seja, ele assinala que existe um Senhor e que há um braço forte estendido. Mas ele pergunta e faz essa retórica: quem deu confiança a isso? Quem ousou entender o braço forte do Senhor? Esse é um texto de Isaías messiânico. Ele vai até o verso 12, falando a respeito da missão de Jesus. Mas primeiramente ele, lá no capítulo 1, ele olha para dentro de si e faz aquela série de afirmação dizendo: ele vinha de mim. Mas agora ele dá uma olhada para o povo que estava com ele, porque ele disse, falando para o anjo, ele disse que era um homem que estava no meio de um povo impuro, e seus lábios também eram impuros, mas ele foi purificado. Então agora ele olha, ele sabe da mensagem. Deus, na verdade, o inspira a falar do seu filho, do servo sofredor. E ele começa com essas duas perguntas: quem deu mérito? E quem confiou no braço forte do Senhor? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. E ele continua dizendo que este Senhor, esta promessa, veio como uma raiz saindo de uma terra seca e não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha algo especial que alguém olhasse e desse algum valor. Mas ele veio da raiz certa, ele veio para a mensagem correta. Não importava a sua aparência, porque ele disse que não havia formosura ou beleza alguma no servo sofredor. Não havia qualquer coisa que pudesse chamar a atenção. E é interessante lembrarmos que o povo de Deus esperava o Messias, esperava aquele que lhe daria o povo no jugo voando. E na verdade era o que se estava agora no domínio, na época de Jesus. Mas ele fala que ele era como alguém
homens escondiam o rosto e não tinham nenhuma estima. Vocês podem reparar que no início dos evangelhos, né, principalmente os sinóticos, que Jesus, quando é batizado, vai para o deserto e volta, a primeira coisa que começa a acontecer é que ele começa a fazer milagres. Mas a vida de Jesus não foi para fazer milagres. A vida de Jesus foi para ir ao Calvário, como nós vamos ver daqui a pouco, se entregar, ele mesmo se entregar para ser crucificado e pagar pelos nossos pecados. Mas ele começa a fazer milagres porque as pessoas começam a olhar para ele e dizer: existe alguma coisa interessante. A gente viu isso no capítulo de Atos. Hoje nós estamos falando da manhã. Jesus está sendo ficado em Jerusalém até que logo receba o Espírito Santo. E eles receberam, foi uma maravilha. E eles continuaram confraternizando, partindo pão, louvando a Deus. E de repente, como um meteoro, uma bomba atômica de vários quilowatts, cai no meio deles com a morte de Estevão. E é crente para todo lado. E daqui a pouco o Felipe está lá em Samaria pregando. Então, às vezes, nós lemos e dizemos: como esses judeus são malvados, como esse Pilatos é muito ruim. Mas esquecemos de olhar o que está acontecendo em nossa volta, o que precisa ser mudado, o que precisa ser crido, o que precisa ser visto, o braço forte do Senhor.
não é forte. Esmagar é uma pressão. Em outra tradução está moelo. Alguém já comeu carne moída e sabe como fica uma carne moída. Lá na minha terra tinha um aparelhozinho chamado moinho que a minha avó colocava e ela moía milho, e ela moía café, e ela moía tantas coisas, e eu ficava olhando, entrava o grão e saía o pó. Ele foi moído, ele foi pressionado, ele estava ali sentindo o peso do pecado de toda a humanidade. No entanto, estava cumprindo a vontade de Deus. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. A culpa precisava ser paga. Para que se entendesse a mensagem, para que se entendesse o braço do Senhor forte e estendido, era preciso que fosse pago uma conta. E essa conta não se pagava de outro jeito a não ser inocente. Porque Adão estava lá no Éden. Na sua inocência, ele peca e ele era um ser humano, ele não era espírito, embora ouvisse a voz de Deus. Então não podia ser um querubim, não podia ser um serafim. Tinha que ser um inocente, Jesus de Nazaré, o Deus Emanuel, nascido de Maria, gestada pelo Espírito Santo, e agora Deus, o próprio Pai, o oferece como sacrifício vivo para que a mensagem seja entendida. Que ali estava Jesus sofrendo as minhas dores. Se você quer entender espiritualmente, pode entender. Mas eu entendo que também as dores físicas estavam sobre o Senhor. É por isso que o texto diz que pelas suas pisaduras, porque quando ele caminhava para o Gólgota, ele apanhava o chicote, cortava-lhe a carne, e eu imagino que nas suas passadas ia ficando um sangue, um rastro de sangue, e a Bíblia diz que por estas pegadas, por este sacrifício, por essa oferta, nós somos perdoados dos nossos pecados e somos curados das nossas enfermidades. E ele diz ainda assim: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Ele sofreu, como disse Jessé agora há pouco. Mas depois desse processo, ele olhou a luz, a clareia todo ele vê, passado, presente e futuro, e ele fica feliz, porque ele vê que o seu sacrifício não foi em vão. Existem Alices, existe João, existe a igreja de Caretá Batista de Crepe, e ele olha e fica feliz porque ele viu que o seu sacrifício não foi em vão. Alguém compreendeu a mensagem, alguém entendeu que o braço forte do Senhor está estendido, e ele termina dizendo assim, no verso 12: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Está escrito lá em Atos. A Jesus é dado um nome que é sobre
Tem gente que quer nascer de novo sem morrer. Tem gente querendo ressuscitar com o corpo glorificado sem passar pela morte. Misericórdia, Jesus. Eu, graças a Deus, graças ao meu Deus, depois dos dias escuros que eu vivi, eu digo sem nenhuma demagogia, sem nenhum preconceito e sem ter um nariz em pé: eu não temo a morte. Eu sou mais que um Highlander, porque o Highlander, ele era eterno, mas quando cortava-se a cabeça deles, eles morriam. Eu não. Eu não posso falar com você, mas eu não. Eu sou eterno, porque eu conheço a mensagem da cruz. Eu sei que tenho que ter a minha cruz todos os dias para carregar. Eu sei que este Deus está com o seu braço forte e estendido, com o seu perdão, com o seu amor e principalmente com a sua verdade, que se nome Jesus de Nazaré. Aí ele fala assim: vai haver esporte, vai haver céu, mas antes vai ter luz. Antes vai ter luz. Não é de qualquer jeito. Ah, mas ele já fez sim. Com relação à salvação, Jesus já fez. Não precisa fazer absolutamente nada. Mas isso não exclui. Cala-se. Isso não deixa de incluir também Mateus 5, onde é dito pelas palavras de Jesus: bem-aventurados, ou macários são aqueles que têm fome e sede de justiça. Esses entendem o ministério todo. Eu estou encerrando no último versículo, que foi encontrado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vocês notam uma coisa engraçada? Quando Jesus foi crucificado, a cruz não era livre. A cruz era para Barrabás. Historicamente, isso é ruim. Mas havia dois malfeitores no mesmo banco que estavam um à esquerda e outro à direita. E ele foi contado com os malfeitores. Só que, diferente dos dois, chega um rapaz chamado José de Arimateia e o leva e o coloca em um túmulo novo. Um túmulo novo. Ou seja, a cruz não era dele, o túmulo não era dele. E às vezes nós queremos coisas além da mensagem da cruz, além do braço forte do Senhor estendido, nos livrando, nos guardando e nos perdoando. Eu creio que na cisadura de Jesus de Nazaré, no sangue que ensopava a rua por onde ele passava, nós temos paz com Deus e temos vida santa, e mais, pela sua justiça nós somos justificados. É um alto patamar.
Aleluia.